vamos falar do amplificador diferencial básico. Portanto, ele é conhecido como par diferencial básico. É muito útil em projeto analógico porque permite amplificar a diferença de duas tensões, VIN1 e VIN2. Permite implementar um multiplicador analógico em 4 quadrantes de 2 sinais. Vamos ver aqui a configuração básica deste nosso par diferencial básico. Temos aqui uma fonte de corrente que provê uma corrente E-tail, é uma fonte do tipo poço. Isto pode ser implementado usando um NMOS. Temos aqui o NMOS 1 e o NMOS 2. Temos aqui duas resistências ligadas ao dreno e a VDD. E temos aqui a tensão Vout1 e Vout2 nos drenos de M1 e M2, respectivamente. Portanto, vamos denominar como tensão de entrada VIN a diferença de tensão VIN1 menos VIN2 e denominar como tensão de saída Vout, dado por Vout1 menos Vout2. Vamos então fazer aqui uma análise comportamental para grandes sinais, isto é, ver como é que se comporta Vout em função de VIN. Então, vamos supor que os MOSFETs 1 e 2 têm iguais relações de largura e comprimento e não vamos considerar o efeito de modulação de comprimento do canal. Então, o nosso circuito, vou redesenhá-lo aqui. Isto aqui é RD. E aqui o E-tail. Então vamos ver o que é que se passa para VIN muito menor que 0, isto é, VIN1 muito menor que VIN2. Portanto, aqui as fontes de M1 e M2 possuem o mesmo potencial, portanto Vx. Então a tensão VGS1 vai ser igual a VIN1 menos Vx e a tensão VGS2 vai ser igual a VIN2 menos Vx. E portanto, sendo VIN1 muito menor que VIN2, se a gente subtrair Vx em ambos os membros, não alteramos a equação e ficamos com VGS1 muito menor que VGS2. Então, nestas circunstâncias, o MOSFET da esquerda está cortado e então a corrente que flui através dele é 0 A e, portanto, o E-tail flui integralmente através de M2 e, portanto, IDS2 igual a E-tail. Então, neste caso, o Vout1 é igual a VDD e o Vout2 é igual a VDD menos a queda de tensão em RD, que é RD E-tail. E, portanto, o Vout, que é Vout1 menos Vout2, é igual a mais RD E-tail. Agora, fazendo ao contrário, para VIN muito maior que 0, isto é, para VIN1 muito maior que VIN2, então o VGS2 vai ser... Está errado. O VGS1 vai ser muito maior que o VGS2 e, neste caso, deixa de estar cortado o M1 para estar cortado o M2 e, portanto, a corrente E-tail passa toda através do M1 e o IDS2 tem corte, portanto a corrente é 0 A. Portanto, o Vout1 é VDD menos a queda de tensão em RD, que é VDD menos RD E-tail, e a tensão Vout2, como o M2 está cortado, Vout2 é igual a VDD. Então o Vout é menos RD E-tail. Portanto, é o valor simétrico do caso oposto. Portanto, então ocorre a inversão de sinal em Vout, portanto, de mais para menos. Vendo agora as situações intermédias, vamos ver o que acontece se VIN igual a 0, isto é, se VIN1 igual a VIN2, portanto, se a tensão aqui e aqui forem iguais, então os VGS vão ser iguais e, portanto, as correntes
que os vão percorrer vão ser iguais, igual a I-tail sobre 2. E portanto o Vout 1 e o Vout 2 também vão ser iguais, porque vão ser igual a VDD menos a queda de tensão nos RDs respectivos. Como as correntes são iguais, as quedas de tensões são iguais e portanto o Vout 1 vai ser igual a Vout 2 e portanto o Vout vai ser 0 volt. Portanto temos aqui a primeira situação, temos aqui a segunda situação e aqui a primeira situação intermédia. E temos aqui as correntes. Portanto temos aqui o IDSI1 para VIN muito menor que 0. Ok? Aqui o M1 está cortado. Temos aqui o IDS2 que tem a corrente E-tail. Aqui vemos o que acontece para VIN muito maior que 0. Portanto temos aqui o M2 cortado e toda a corrente a fluir através de M1. Aqui temos a primeira situação intermédia, que é tanto M1 como M2 são percorridos pela mesma corrente, que é I-tail sobre 2. Então, para analisar isto, vamos voltar à situação VIN muito menor que 0, tá? Portanto, se VIN for muito menor que 0, a gente já viu que este M1 estava cortado. Vamos agora aumentar VIN 1 portanto, e vendo o que acontece à medida que, que este VIN 1 se aproxima de VIN 2 cada vez mais. Então, neste caso, o MOSFET 1 vai conduzir gradualmente à medida que VIN 1 aumenta, e portanto VGS1. Portanto, então, quando VIN 1 aumenta e aproxima-se de VIN 2, ou vai se aproximando de VIN 2, o M1 deixa o corte e passa a conduzir, portanto, passando do corte para tríodo. E depois, se VIN 1 aumentar ainda mais, a dada altura o M1 entra em saturação. Portanto, a sequência é corte, tríodo, saturação. Bom, agora uma coisa importante, como a corrente E-tail é constante e é igual à soma das correntes que percorrem os dois MOSFETs, como o IDS1 aumenta, então o IDS2 cai. E portanto o nosso Vout1 menos Vout2, não é? Que é dado por isto que aqui está, portanto Vout1 é VDD menos RD IDS1 e o Vout2 é VDD menos RD IDS2. Portanto, o nosso Vout é RD IDS2 menos IDS1. Como o IDS1 aumenta e o IDS2 cai, o Vout cai. Vamos repetir repetindo os passos B e C, mas, portanto, agora para VIN 2 muito maior que VIN 1 e começando a diminuí-lo. Portanto, ao contrário, peço perdão. A situação oposta é VIN 2 muito menor que VIN 1, aumentando VIN 2 por forma a que ele se vá aproximando de VIN 1. Então, vamos chegar a conclusões similares. Portanto, se VIN 2 aumenta, portanto, se VIN 2 aumenta, então o VIN cai, então o IDS2 aumenta, o IDS1 cai e, portanto, aqui, portanto, este aumenta, este cai, então o Vout aumenta. Em resumo, temos aqui essas situações. Temos aqui o VIN, temos aqui o Vout, portanto, temos aqui VIN muito menor que 0, temos aqui VIN muito maior que 0 e então aqui as situações intermédias. Portanto, alguns, portanto, ele aqui, por exemplo, aqui o M1 está cortado, a dada altura o M1 entra em tríodo e aqui nesta zona intermédia, em redor do 0 volt, aqui nesta parte já está em saturação. E aqui vai ocorrer o contrário, o M2 que estava em saturação até aqui, entra em tríodo e depois entra em corte. Podemos observar então aqui também a variação de Vout2 e de Vout1, tá?
Então, agora conhecido o funcionamento, portanto, o comportamento para grandes sinais do par diferencial básico, vamos introduzir aqui o conceito de tensão de modo comum e tensão diferencial. Então, define-se tensão diferencial VDIF e tensão de modo comum VCM. Portanto, é importante referir que vamos, neste contexto, a gente vai referir-se à tensão de modo comum à entrada. Portanto, lembrando que também existe tensão de modo comum na saída. Portanto, então, o M1 e o M2 na entrada vão estar polarizados pela tensão de modo comum e vão amplificar diferencialmente, por hipótese, x1 de t e x2 de t, sendo que o módulo destes dois sinais x1 e x2 de t é muito menor que a tensão de modo comum. Portanto, nada diferente do que foi visto para os amplificadores de fonte comum, dreno comum e gate comum. Sempre as mesmas ideias. Então, temos aqui o nosso circuito, temos aqui o nosso par diferencial básico, temos aqui o Vin1, que é a soma de uma tensão AC com uma tensão DC, e o Vn2, que é a soma de uma tensão AC com outra DC, sendo que as tensões DCs aqui são iguais, justamente para polarizar, portanto, para polarizar da mesma forma tanto o M1 como o M2, de forma que na ausência de X1 e X2 aqui as correntes que os percorrem sejam iguais a I-tail sobre 2. Bom, eu coloquei aqui as setas, mas não havia necessidade de as colocar, porque a gente sabe que os terminais de baixo são fontes, porque trata-se de um NMOS, o potencial de cima é superior ao potencial de baixo e, portanto, por isso o terminal de baixo é uma fonte e o terminal de cima é um dreno. Portanto, aqui a nossa tensão VIM, se a gente fizer a diferença disto que aqui está com isto, temos então VCM mais X1 menos VCM mais X2, então os VCMs cortam-se e ficamos com X1 menos X2. Isto aqui é a nossa tensão diferencial e ela só depende de X1 e de X2. Vamos ver aqui uma forma prática de obter isto, não é? É colocar aqui entre os gates de M1 e M2 uma tensão X1 menos X2, que é a nossa tensão diferencial. Okay? O positivo liga em M1 e o negativo liga em M2. E depois somamos em ambos uma tensão VCM. Não nos podemos esquecer que aqui, portanto, aqui a queda de tensão, portanto, DC é zero. Bom, também existe modo comum aqui nas saídas, neste caso. Portanto, a gente sabe que a tensão na entrada 1 é VCM mais X1 e a tensão na entrada 2 é VCM mais X2 e, portanto, a gente tem que o VIN12 é igual a VIN12 DC, que é a nossa tensão de modo comum, mais VIN12 AC. Portanto, onde é que já vimos isto, não é? Agora, vamos momentaneamente ignorar o X1 e o X2, fazendo uma análise apenas para DC, considerando somente a tensão de modo comum na entrada. Então, neste caso, a tensão IDS1 é igual à tensão IDS2 igual a 1 meio de I-tail. Portanto, reparemos aqui o seguinte, aqui o VCM, a gente está a admitir que é o valor certo que vai fazer com que o nosso M1 e o M2 vá, portanto, conduzir a corrente 1 meio de I-tail. Portanto, isso pressupõe um cálculo preliminar desta tensão, tá? Se a gente usasse uma tensão diferente da que é correta, as correntes iriam ser e já não seriam um meio de I-tail, tá? Então o VCM é único para cada valor de I-tail único. Então, esquecendo agora esta parte, não é? Então as correntes IDS1 e IDS2 são iguais, então o VAUT1DC é igual ao VAUT2DC, que é igual a VDD menos 1 meio de RD e tail. Portanto, na saída temos este valor DC. Portanto, agora, considerando as tensões X1 e X2T diferentes de zero, então as correntes IDS1 e IDS2 vão ser igual a 1 meio de tail mais a transcontância do MOSFET 1
e o MOSFET 2 vezes a tensão X1 e X2 respectiva. Então, o Vout 1, 2 de cada um deles é VDD menos, portanto, a queda de tensão nas resistências RD. E, portanto, é um meio de RD e tail. Portanto, aqui é menos um meio de RD e tail, menos GM12X1T vezes RD, certo? Portanto, aqui teríamos parênteses, e aqui soma. E então, aqui estes dois termos dão-nos o Vout 1,2 DC e este aqui dá-nos o Vout 1 AC. Falta aqui, falta ali. Portanto, falta isto aqui. Pronto, aqui a conclusão que se pretende retirar é que temos uma tensão de molde comum na saída, que é dada por VDD menos um meio de RD e tail. Tá? Agora, uma coisa interessante, a nossa tensão Vout, então é menos RD, portanto é Vout 1 menos Vout 2, que é menos RD GM12 vezes a diferença de tensões X1 e X2. Então é menos RD GM12 vezes a nossa tensão diferencial. O nosso ganho diferencial é a tensão de saída sobre a tensão da entrada, não é? Diferencial, que é Vout sobre Vdif, que é X1 menos X2. Então o ganho é menos RDGM12. Urra! Vamos ver então como é que funciona este amplificador. Como é que ele amplifica realmente. Aqui nas entradas temos VCM, aqui temos VCM, depois aqui temos aqui o X1T. Vamos imaginar que o X2T é simétrico do X1, que é para, para a tensão VIN aumentar da mesma proporção que VIN2 diminui e vice-versa, tá? Então temos aqui X2T somado. Se considerarmos somente as tensões de DC, temos aqui então na saída Vout1 DC e Vout 2 DC que são iguais. O X1 provoca aqui uma tensão Y1 que é menos RD GM1 vezes X1T. O X2 vai provocar aqui uma tensão que é Y2 que é menos RD GM2X2T. Então o Vout vai ser a diferença deste relativamente a este. O Vout1 DC e o Vout2 DC são iguais, portanto um anula o outro e vamos ter menos RD GM1 X1 menos X2. Portanto vamos ter a diferença deste com aquele. Então, o nosso ganho diferencial é então menos RD vezes o GM12, ok? Portanto, I menor que zero. Isto era expectável, porque cada braço que aqui está, aqui no amplificador diferencial básico, é um amplificador de fonte comum. Se a gente não considerasse mais nada, isto, não é? Isto é um amplificador de fonte comum com RD no dreno. E agora, a questão que se coloca é a seguinte: quanto é que vale a transcontância do MOSFET 1 e do 2, ou seja, o GM12? Portanto, vale μN CO óxido, aplicando aqui a definição, portanto, largura sobre comprimento deles, vezes VGS deles, menos VTHN deles, vezes VTHN deles. Portanto, podemos então aplicar novamente a definição. Isto aqui é igual a raiz de 2 μN CO óxido, largura sobre comprimento, vezes a corrente IDS. A corrente IDS é I-tail sobre 2. O 2, o meio, corta com este 2 e fica então que o GM2 é raiz de μN CO óxido, largura sobre comprimento, vezes I-tail. Isto, obviamente, para VI1 DC igual a VI2 DC, que é verdade porque a tensão de molde comum é igual em ambos. Vamos agora analisar o ganho diferencial para VI1 e VI2 quaisquer, ok? Portanto, a gente tem VI1 menos VI2 igual a VI1
menos Vx, né? VN1, e menos VN2 menos Vx. Portanto, aqui somamos e subtraímos Vx. E, portanto, aqui temos VGS1 e aqui temos VGS2. Portanto, a gente sabe que estão estes dois MOSFETs em saturação. O VGS é a raiz de 2 IDS sobre μNCO óxido vezes a largura sobre comprimento mais o VTHN respectivo. Portanto, vamos elevar aqui o VIN ao quadrado, que é o mesmo que dizer que elevamos aqui o VGS1 menos VGS2 ao quadrado. Então a gente sabe isto, né? O VGS1 e o VGS2, e obtemos isto. Então fica 2 sobre μNCO óxido, largura sobre comprimento, vezes o I-tail, menos 2 vezes a raiz de IDS1 vezes IDS2. Então, rearranjando esta parte aqui com isto, ficamos com o meio de μNCO óxido, largura sobre comprimento vezes VI ao quadrado, portanto isto aqui passa para a esquerda, portanto menos I-tail passa para a esquerda, e igual a menos 2 raiz de IDS1 vezes IDS2. Chamemos a isto aqui equação asterisco e a isto aqui do lado direito da equação, portanto, da equação asterisco asterisco. Bom, vamos agora fazer o quadrado do asterisco e o quadrado dos dois asteriscos. Além disso, reparemos, este quadrado é 4 vezes IDS1 vezes IDS2. Tá? A gente também sabe que o quadrado dos dois asteriscos, que é 4 IDS1 vezes IDS2, pode ser definido desta forma: IDS1 mais IDS2 ao quadrado menos IDS1 menos IDS2 ao quadrado. Chamemos a IDS1 menos IDS2 IOUT, e, obviamente, o I-tail é o IDS1 mais IDS2. Então, temos que o quadrado dos dois asteriscos, que é isto que aqui está, 4 IDS1 vezes IDS2, é I-tail ao quadrado menos IOUT ao quadrado. Então, ficamos com esta equação de grau 4. Na realidade, ela é uma equação biquadrática, porque aqui... portanto, se o VIN for, por exemplo, igual a x, não é? Aqui temos x quadrado, aqui temos x. Então ficamos com uma equação do tipo x quadrado mais bx mais c igual a 0, em que o x é VIN ao quadrado. Portanto, este tipo de equação denomina-se por isso mesmo de biquadrática, porque a solução que se obtém é o x quadrado. Bom, a partir disto, que aqui está, obtemos então o IOUT, que fica VIN vezes esta raiz toda grande. Então, a corrente IOUT é VIN vezes a raiz de quê? Isto aqui é uma função de VIN, tá? Portanto, isto é conhecido, conhecido, tudo é conhecido, exceto o VIN, ok? Portanto, isto aqui é uma função de VIN. Claro que o f de VIN é isto tudo aqui. Portanto, é uma função do tipo A mais B VIN ao quadrado, em que o B é negativo e o A é positivo. Agora, revendo novamente o VOUT, como VOUT1 menos VOUT2, que é VDD menos RD IDS1 menos VDD menos RD IDS2, que é menos RD IOUT. Então, a gente sabe que para VIN igual a 0, o VOUT é, portanto, a corrente IDS1 é igual a IDS2, logo o IOUT é igual a 0, aqui. E, portanto, como o IOUT é igual a 0, o VOUT é igual a 0. Portanto, isto nós já tínhamos, portanto, obtido anteriormente, quando analisámos o comportamento para grandes sinais. Para valores moderadamente menores que 0 de VIN, e obviamente a função f de VIN tem que ser maior que 0, não é? Então, se o VIN é menor que 0 e a função é maior que 0, não é? A raiz também é maior que 0, então o IOUT é negativo. Como o IOUT é negativo, a tensão da saída, que é menos RD IOUT, é positiva. O VOUT é maior que 0, igual a menos RD IOUT, ok? Bate certo.
Para valores moderadamente maiores de VIN, portanto, para VIN maior que 0, ok? Isto aqui é superior a 0, isto aqui também é superior a 0, então o IOUT é maior que 0. Como o IOUT é maior que 0, o VOUT é menor que 0 e igual a menos RD IOUT, que é menor que 0. Então, uma vez mais, isto bate certo. Definindo agora a transcontância diferencial do nosso circuito, como sendo o GM grande e dado por derivada de IOUT em ordem a VIN. O IOUT nós já sabemos, portanto, a gente já sabe que o VOUT é menos IOUT sobre vezes RD, então o IOUT é menos VOUT sobre RD. E, portanto, a nossa transcontância diferencial é menos RD vezes dVOUT em ordem a VIN. Ok? Bom, isto bate certo, não é? A gente sabe que o VO em função de VIN tem este comportamento. Aqui a derivada em redor do zero, ok? Ela é negativa. Portanto, aqui o dVout em ordem a VIN, portanto, o dVout em ordem a VIN é negativo, não é? Então, a nossa transcontância, portanto, esta derivada é negativa, o valor negativo temos aqui menos, então a transcontância diferencial é positiva, está certo? Se o dVout em ordem de VIN é menor que 0, então o GM, que é 1 menos 1 sobre RD, dVout em ordem de VIN, é maior que 0. Bom, além disso, como a transcontância diferencial é derivada de IOUT em ordem de VIN, então temos que derivar a nossa corrente IOUT, obtida anteriormente, que é derivada disto tudo, não é? Portanto, de VIN vezes a raiz de f de VIN em ordem a VIN. Bom, fazendo as contas, ficamos com esta expressão K1 menos 2 VIN ao quadrado sobre K2 vezes raiz de K1 menos VIN ao quadrado, sendo K1 e K2 dados por estes valores. Bom, é importante referir que este valor aqui, ele só tem significado para VIN, portanto aqui, para f de VIN maior ou igual que 0. Isto é, para módulo de VIN menor que 2 vezes a raiz de μn CO óxido vezes a largura sobre comprimento dividido por ITAIL. Tá? Então ficamos aqui com, portanto, isto aqui só tem significado para VIN, para módulo de VIN, portanto, para VIN menor que VIN máximo e maior que menos VIN máximo. Ok? E o GM, a nossa transcontância diferencial, tem este aspecto. Tendo o seu valor máximo na origem, valendo GM0. Portanto, é importante referir, portanto, aqui a gente vê uma vez mais, para além de ser mais fácil de perceber o circuito e de analisar o seu comportamento, uma vez mais é importante que a gente polarize as entradas de maneira que VIN seja igual a 0. Isto é, isto só acontece quando as tensões de modo comum, quando as tensões DC na entrada do MOSFET 1 e do MOSFET 2 forem iguais a 0, de modo forem iguais, de forma a que a diferença de uma menos a outra seja igual a 0. Claro que podemos ter tensões DC na entrada diferentes, mas aí vamos ter um custo, que é ter uma transcontância diferencial menor. Portanto, o melhor caso, o caso mais favorável, é para tensões DC iguais. Então, observando, para VIN igual a 0, tem-se que a transcontância então é igual a GM0. Este GM0 é a raiz de μn CO óxido, largura sobre comprimento vezes ITAIL, que bate novamente certo. Onde é que já vi isto? Portanto, aqui foi para VIN1 e VIN2 quaisquer.
aqui para VN1 e VN2 iguais. Os seus valores DC iguais. Então, considerando pequenos valores de VIN em torno de 0 V, o ganho diferencial é tal que a tensão na saída, que sabemos que é menos RD out, agora aqui se multiplicamos e dividirmos por VIN, então o nosso ganho diferencial vai ser igual, portanto é Vout sobre VIN, não é? Então portanto o Vout é isto tudo. Vamos pegar nisto tudo e trazê-lo para aqui, e então este VIN aqui corta com aquele e ficamos então com menos RD e out sobre VIN, que é que está. Então o IOUT sobre VIN é o nosso GM0. Então o nosso ganho diferencial é menos RD vezes GM0, ou seja, é menos RD vezes a raiz de μNCO óxido de largura sobre comprimento vezes ETAIL, que é justamente o valor que tínhamos aqui. Aqui. A gente vai multiplicar este GM por menos RD. Então ficamos então com o nosso ganho diferencial.